galerinha, beleza? Estamos na área aí para mais uma aulinha de geografia. Agora, assunto aqui, nova ordem mundial. Você deve procurar a aula aí de velha ordem mundial, de Guerra Fria, e depois assistir essa aulinha aqui, muito bacana, muito legal, muito importante. Tudo bem? Aqui você vai encontrar, às vezes, nos editais aí, como geopolíticas do mundo contemporâneo, geopolíticas após alguns acontecimentos, após Guerra Fria. Então vamos lá, galerinha. Então, nova ordem mundial ou essa geopolítica do mundo contemporâneo aqui na geografia, a nova ordem mundial ela vai ser classificada, caracterizada como uma ordem unimultipolar. O que vai acontecer? Lembra lá na Guerra Fria, na velha ordem, você tinha um mundo bipolar, dois polos, uma disputa político-ideológica entre capitalismo e socialismo, com o fim da União Soviética, com o fim do socialismo ali na Europa, na Ásia. Essa disputa ela cai por terra. E agora o que vai acontecer aqui? Você tem uma ordem unimultipolar. Unipolar por conta do poder hard power, né? Vai ter essa expressão aqui, poder dos Estados Unidos, um hard power. O que é isso? A gente fala na geopolítica que hard power é um poder coercitivo, um poder de coerção, tá? Ou seja, através do seu poderio militar. Aquela historinha que os Estados Unidos se torna aí a polícia do mundo, beleza? Espalhando bases militares para o mundo inteiro, fazendo acordos militares com uma porção de países. Muito bem. Galerinha, a ideia de multipolar tem a ver com a questão econômica de múltiplos polos de poder. Aqui, ó, na questão soft power agora, a questão econômica. Vou escrever aqui, ó, para você poder lembrar. Então, essa multipolaridade eu tenho aqui, na década de 90, três polos, certo? Os Estados Unidos, que além do hard power, então vai ter esse poder do soft power, né, de convenção por questões econômicas. O Japão, que vai emergir aí depois novamente como uma potência econômica. E a União Europeia. A União Europeia, pessoal, é bom lembrar que ela é um bloco econômico que é expansionista, né? Ela vai expandir durante a sua história, vai aumentar o número de países. E, portanto, você tem muitos países da Europa compondo a União Europeia. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre blocos econômicos. Porém, você deve lembrar que dentro da União Europeia você tem ali 2 ou 3 países que dominam o bloco. No caso aqui, na década de 90, você tinha a Inglaterra, né, o Reino Unido, que ainda fazia parte da União Europeia, a Alemanha, que é o maior poder industrial aí da Europa, certo? E a França. Então esses 3 caras, o seu poder político e econômico, né? Aqui a multipolaridade, lembra, vai ser agora o mundo ele é geoeconômico e não mais geopolítico. Não tem mais aquela disputa política e ideológica, sim a questão econômica aqui. Esses 3 a gente fica conhecido aí como tríade do poder global, certo? Porém, mais tarde, nessa tríade vai surgir aqui a força econômica do dragão chinês, né? A China, a partir dos anos 2000, competindo, concorrência, se tornando o segundo maior PIB mundial, se tornando hoje o maior país industrial do mundo, o maior produtor industrial, segundo maior PIB do mundo aí, em termos de países. Muito bem, pessoal. Perdão, vamos lá, ó. A divisão de mundo aqui, ó, se liga, antigamente, né? Na velha ordem mundial, lembra lá, pega a aulinha, olha lá, a gente tem uma divisão em primeiro, segundo e terceiro mundo. Acaba essa divisão, a regionalização de mundo aqui, agora, ou divisão geoeconômica do mundo, é aquela de norte rico e sul pobre. Só lembra aqui que no mapa não vai ser esse norte e esse sul, não é o norte geográfico e o sul geográfico, não é aí o hemisfério norte e o hemisfério sul da Terra. Tá bom? Você tem ali uma linha que divide os países que não respeita a linha do Equador, tá, galerinha? Tanto é que a Austrália e a Nova Zelândia estão bem no hemisfério sul, né? Bastante sul, vamos dizer assim, entre aspas, e fazem parte do norte rico. Lembra disso daí? Tudo bem? Temos a expansão da OTAN, certo? Que surgiu lá na velha ordem mundial como uma aliança militar para evitar conflitos, mas opta pela manutenção da OTAN. Nós temos também, galerinha,
Ao contrário de que alguns pensam, acabou aquela Guerra Fria, agora é um mundo de paz. Não. Muitos conflitos neste mundo contemporâneo vão surgir, principalmente conflitos ali no leste europeu, naqueles países que compunham a União Soviética. Nós vamos ter migrações, inclusive, ali do leste europeu para a Europa Ocidental, que vão marcar aí a Europa, que vão marcar aí o crescimento da xenofobia, inclusive, no leste europeu, na Europa Ocidental. Tudo bem, pessoal? Muito bem, depois vai ter uma outra aula para falar dos conflitos do mundo contemporâneo, tá bom? A expansão do neoliberalismo é uma característica aqui desse mundo contemporâneo, dessa nova ordem mundial. O que é o neoliberalismo mesmo, pessoal? É a volta do pensamento liberalista, do liberalismo lá, que é a não intervenção do Estado na economia, agora com uma participação mínima do Estado. É tão engraçado isso, que a defesa de que o Estado não possa participar da economia, né, é a defesa do liberalismo, porém, para que esse capitalismo aconteça, né, que esse neoliberalismo ele defende uma participação mínima do Estado. Então o capitalismo aqui, o liberalismo, precisa da intervenção do Estado, mesmo que mínima, para acontecer. Por exemplo, podemos falar dos acordos comerciais internacionais feito entre os estados, entre os países. Ou seja, nós vamos falar aqui de uma coisa muito importante, que são os blocos econômicos, pessoal. Tá bom? Vamos lembrar aqui dos blocos econômicos. Os principais aí quais são mesmo? O NAFTA, que agora é o USMCA, ou USMCA, que são as iniciais dos 3 países ali da América do Norte. O NAFTA, que era o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, tá? Uma zona de livre comércio. Você tem a própria União Europeia, que é um mercado comum com a adesão de uma moeda única, com uma união monetária e também uma união política. Vale lembrar que a União Europeia também é um grupo que tem acordos políticos, desde o Tratado de Lisboa em 2009. Muito bem, pessoal. Temos aqui o Mercosul, que é uma união aduaneira incompleta, também como exemplo, e entre outros aí. Galerinha, marca também aqui, né, além da expansão neoliberal, na verdade esse neoliberalismo é um dos fatores, é uma das causas aqui do processo de globalização, juntamente com a revolução técnico-científica informacional, galerinha. A inovação científica, a informação, os computadores, a internet, a biotecnologia, a robótica, uma série de inovações tecnológicas que vai o quê? Vai possibilitar a aceleração da expansão do capitalismo, vai intensificar o que, pessoal? Né? Uma maior integração aqui mundial, uma maior, né, capacidade de fluxos mundiais, de trocas mundiais. Galera, isso é a globalização, é a integração econômica, política mundial, galera. Tudo bem? Entre os países aí. Vale lembrar que nessa inovação aqui, técnico-científico informacional, o desenvolvimento dos transportes acelerando as trocas, tudo bem? Facilitando essas trocas aí, facilitando o comércio internacional e também o desenvolvimento das comunicações. Tudo isso possibilita o quê? Possibilita um consumo global, pessoal. Tá certo? A globalização, ela precisa desse consumo global. Tá? Então, como as consequências aqui, a integração, maiores fluxos. Fluxo do que, galerinha? Vamos lá? Vamos lá? Fluxo de pessoas, fluxo do próprio capital, fluxo de matérias-primas, fluxo cultural, fluxo de ideias, fluxo de informações, todos os fluxos que você possa imaginar circulando pelo mundo aí, tudo bem? A gente é comum ver aquelas imagens do globo terrestre com raios ali saltando de um país para o outro, de um continente para o outro, aquela imagem clássica de globalização. Galerinha, nós vamos ter também aqui, como consequência desse mundo contemporâneo, de toda essa dinâmica econômica transformando também a política. Vamos ter uma redistribuição do poder mundial. Por quê? Porque temos a ascensão, o crescimento, a industrialização, a urbanização, o crescimento econômico dos países subdesenvolvidos, os famosos ali emergentes. E aí aquilo que antes, na velha ordem,
era dominada até então pelo G7, o grupo dos 7 países mais ricos, agora vai aí contar com a participação dos países subdesenvolvidos, emergentes, com potencial de crescimento, surgindo o grupo dos 20 países, tá, pessoal? Muito importante você lembrar disso. E também o BRICS, que não é um bloco econômico, certo? O BRICS é uma união aqui para discutir questões econômicas, inclusive criar um banco aqui. O que é o BRICS, pessoal? O BRICS é a sigla, que é a junção do nome dos países aqui, ó, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Por que o S? Porque é em inglês, né? O South African ali, tá bom, pessoal? Galerinha, vale lembrar também, nessa nova ordem mundial, que você tem uma nova DIT. O que é DIT? Nova DIT? É a Judite, a sua tia? Não. A DIT é o que, galerinha? Divisão Internacional do Trabalho. Lembra do capitalismo comercial ali, no pré-capitalismo, você tinha uma divisão do trabalho mercantil, o papel de cada país no mundo, tá? Você tinha lá uma metropolização, as metrópoles produziam manufaturas e comercializavam com as colônias e os outros países que tinham um papel. Qual é a função deles naquela época lá? A função deles era produzir matéria-prima, produtos agrícolas, pedras preciosas, metais preciosos e escravos. Tá? Depois, no capitalismo industrial, esses países já deixam de ser colônia, continuam fornecendo matérias-primas, produtos agrícolas, os países subdesenvolvidos, e as metrópoles agora são os países industrializados, que vão produzir os industrializados. Nesta fase aqui da nova ordem mundial, nós temos um capitalismo financeiro, monopolista, tá certo? E aí aqui então você tem os países desenvolvidos, aqueles países, cadê a divisão aqui, ó? O norte rico, que você vai chamar de países desenvolvidos, certo? Fornecendo o quê? Capital, investimentos e tecnologia de ponta para quem? Para todos os outros países subdesenvolvidos, tanto os emergentes industrializados, quanto os pobres subdesenvolvidos não industrializados. O que acontece? Esses investimentos, eles não ficam nos países pobres do sul, nos subdesenvolvidos. Eles retornam para os países desenvolvidos na forma do quê? De lucro, de royalties, de juros. Então o dinheiro não é você vai investir lá no país pobre aqui no Brasil e de, nossa, vamos ficar rico. Não. Esse dinheiro passa por aqui como forma de investimento. Por isso é o capitalismo financeiro. O que a gente continua fazendo? A gente agora produz alguns industrializados, somos Brasil, subdesenvolvido e industrializado. Produzimos ali algumas manufaturas, semi-manufaturas, continuamos produzindo produtos agrícolas, matérias-primas, commodities, cujo preço é controlado no mercado mundial. Os países mais pobres ainda nem indústrias vão ter. Vão apenas fornecer matérias-primas e recursos ali agrícolas, produtos agrícolas ou fontes de energia. E consumir tudo o resto produzido, né, todo o resto produzido no mundo. Nós temos fortes reações à globalização, galerinha. Essas fortes reações à globalização, principalmente aqui pelo Fórum Social Mundial, que vai bater de frente com quem? Com o Fórum Econômico Social. O Fórum Social Mundial vai defender lá as minorias, os grupos tradicionais, indígenas, comunidades quilombolas, certo? Até a comunidade LGBT, certo? Então você vai ter protestos contra essa globalização, que se tornou algo ali que tem como uma característica também ser algo que aumentou as desigualdades, uma globalização excludente, que não necessariamente precisa ser assim, ela pode incluir. A gente pode usar a tecnologia, o conhecimento, a ciência e promover práticas de desenvolvimento que incluam outras camadas sociais que até o momento a globalização, né, exclui. O próprio FMI, Fundo Monetário Internacional, criticou recentemente, né, essa globalização, esse capitalismo que promoveu a desigualdade social, que promoveu aí as maiores diferenças. Beleza, galera? É isso, espero ter ajudado. E lembre-se, hein? Pensou vestibulinho, pensou academia. Valeu!